Bom, ele traz o exercício 1, em que ele fala que em cada caso calcular o quociente, o resto da divisão de A por B, logicamente, né? Porque o B tem que ser menor. E pediu para tirar a prova verificando que, se eu aplicar que A é igual a Q vezes B mais R, isso é verdade. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas em teoria, quando você estava lá no primário, né, no ensino fundamental 1, você fazia isso como forma de prova real, certo? Você dividia o número, então vamos pegar lá, 307 dividido por 4. Então, você dividia o número 30 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Parece meio retardado isso, eu sei. 7, então dá 28, desce 7. Agora cabe 6, 24. Sobra 3. Aí você ia fazer 76 vezes 4, somava com 3 e dava 307. Então, meu 307, ele pode ser escrito como 76 vezes 4, ou 4 vezes 76, porque a ordem não importa, mais 3, que é o resto da minha divisão. Então, minha divisão euclidiana aqui. Tá. Aí, logicamente, você vai brincar com todos, eu não vou fazer todos. Eu fiz o primeiro pontinho, eu tenho 5 pontinhos aqui. Então, e aí a gente já vai para a primeira parte que você vai ter que fazer do módulo no portal da matemática. Ele pede para você fazer o módulo números naturais, contagem, divisibilidade e teorema da divisão euclidiana, que está lá no 8º ano. E tem um vídeo só de teorema da divisão euclidiana. Bom, o exercício 2 aqui, ele fala o seguinte: encontre o número natural que, ao ser dividido por 7, resulta no quociente 4 e o resto maior possível. Opa, se eu estou dividindo ele por 7, o maior resto possível que eu tenho é 6, que é o número imediatamente anterior, certo? Então, eu sei que eu tenho um Azinho, que ele é 7 vezes 4, mais 6, que é o maior resto possível, porque eu estou dividindo por 7. Uai, simples. Aqui dá 28. Mais 6. Tcharam, 30 e 34. E acabou. Muito bonitinho, né, gente? Meu A é 34. O exercício 3. Encontre os números naturais que, quando divididos por 8, deixam o resto igual ao dobro do quociente. Bom, essa daqui é uma interessante, pelo seguinte. Bom, primeiro, para ser dobro, tem que ser par. Então, ou o resto é 2. Então, eu estou dividindo por 8, né? Então, 8 vezes alguma coisa mais 2. Ou 8 vezes alguma coisa mais 4. Porque dobro tem que ser par. Pode ser A igual a 8 vezes alguma coisa. Aí você fala, não pode pôr mais 0? Pode, viu, gente? 0 é par também. Só que o número que dobrado dá 0 é o 0. Então, não vou colocar ele. Aí depois o próximo vem 6. Aí parou. Por quê? Porque o maior resto que eu posso ter é o 8. Certo? Desculpa, é 7. Que é o número imediatamente anterior ao meu divisor, que é 8. Então, não tem mais número par. Bom, se esses números são o dobro, então aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. E pronto, é só fazer a conta e você tem os 3 números que, quando divididos por 8, deixam o resto igual ao dobro do quociente. Tá vendo? É umas coisas que parecem difíceis, mas elas não são difíceis, tá? Desde que você aplique, né, no teorema da divisão euclidiana, na formulazinha, tá? Bom, depois disso a gente tem o exercício 4, que é da OBMAP, que é bem interessante.
mas ele tem solução, então eu não vou fazer. Mas é um exercício que eu aconselho vocês a darem uma lida. E, logicamente, se vocês não entenderem, mas me enviar, que aí eu respondo, né? Que aí, se não entendeu, precisa de um upzinho. Bom, depois disso, a gente tem fenômenos periódicos. Bom, fenômenos periódicos, como o próprio nome diz, é uma coisa que acontece em períodos, tá? Ela sempre acontece naquele período. Então, a gente tem esse exercício 6, que tem solução, mas a gente vai comentar um pouquinho dele. Pedro caminha ao redor de uma praça retangular, onde estão dispostas 12 árvores. Brincando de trocar cada árvore durante seu passeio, se no início ele toca a árvore indicada na figura, e se ele anda no sentido da seta, indique que árvore ele estará tocando ao encostar em uma árvore pela 100ª vez. Você vai falar, Jesus, Pedrinho tá sem nada para fazer, tá de férias. Primeiro, uma árvore, 2 árvores, 3 árvores, 4 árvores, 5 árvores, 6 árvores, 7 árvores, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 árvores aqui. Então, a cada volta, o Pedrinho toca em 12. Então, eu quero a 100ª. Então, primeira coisa, eu vou dividir 100 por 12. Então, vamos lá. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 100? Bom, eu sei que 12 vezes 5 dá 60, certo? Mas ainda tem 40 pela frente. Eu sei que 12 vezes 3 dá 36, que é menor que 40. Então, 96, 8. Sobra 4. Então, ele vai dar 8 voltas, tocando em 12 árvores em cada volta. E depois ele vai tocar em 1, 2, 3, 4. Essa é a abençoada árvore da 100ª vez, certo? Então, eu usei a divisão euclidiana para descobrir em qual árvore o Pedrinho tá tocando. E acabou o exercício. Aí você fala assim, nossa, é só isso? Sim, é só isso. Às vezes a gente quer dificultar o negócio, sabe? Mas é só isso. E acabou. Então, isso é um fenômeno periódico, certo? Ele acha que ele fez de outro jeito, mas não importa. Vamos lá. E tem esse exercício aqui que pergunta qual é o algarismo da unidade. E eu vou comentar a solução dele. Olha só, que legal. Eu não preciso elevar o 2 a 2015 para descobrir o algarismo da unidade. O que eu posso fazer? Eu tenho as potências de 2. E eu tenho um período aqui. Primeiro termina em 2, depois em 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. Então, a cada 4, eu tenho um bloco fechado. Então, o que eu vou fazer? Dividir 2015 por 4, tirar os blocos fechados e descobrir onde parou. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Ó, na verdade, a gente não teve critério de divisibilidade, então eu vou fazer a divisão inteira. Mas tem um jeito de fazer essa divisão super rápida, porque eu quero só o resto. Mas não vamos falar sobre isso no momento. Vou dividir por 4. Dá 5. Eu tô fazendo a divisão passo a passo, gente. Porque tem gente que não é tão bom com isso. E aí... Ó, sobrou 3. Então, 1, 2, 3. Termina em 8. E... acabou o exercício. Você fala, nossa, não precisa levar 2 a 2015. Não. Quando vem uma questão dessa, é porque tem algum truque no meio, gente.
Porque é humanamente impossível, a não ser que você esteja com uma calculadora. E ninguém vai estar com uma calculadora na hora. Certo? Então, né? Bom, tem outros exercícios aqui. Aqui, ó. Esse daqui também encontra o último número. Logicamente, a gente não vai resolver ele, né? Porque... Mas ele é facinho. Tenta resolver ele em casa. O BMF tem muito exercício assim. Qual é o último algarismo? Só que é tudo sobre período, tá? Então, tenta fazer. Bom, depois disso, esse exercício 14 aqui, eu acho ele muito interessante, tá? Ele é do banco de questões. Para quem não sabe, o BMF distribui todo ano o banco de questões. Para quem quiser usar um pouquinho de raciocínio lógico para treinar, né, para o BMF, segunda fase ou primeira. Bom, esse exercício, ele fala o seguinte: os números de 0 a 2000 foram ligados por flechas. Beleza. Aí, ele quer saber o fim do processo. Aonde o 2000 tá? Tá vendo? Qual é a sucessão de flechas de 1997 a 2000? Eu não sei se vocês perceberam, mas tem duas formas de fazer isso aqui. Primeiro, não, na verdade, desculpa, só tem uma. Só tem uma. Bom, que eu bati o olho e vi, né, gente? Lógico que às vezes você pode bater o olho e pensar de outra forma. Olha só, sempre que você tem esse negocinho aqui, você tem um múltiplo de 6. Tcharam! Quer dizer que tá 15, né? Que é assim, 16, 17, 18. Que também é um múltiplo de 6. Então, eu vou pegar 2000. Dividir por 6, para descobrir o último número que tá enganchado assim, certo? Então, vamos lá. Que legal. Vamos fazer direto agora, porque, né, vai ficar dando 3. Sobrou 2. Então, 333 vezes 6 é o último número enganchado assim, que... Jesus... Vai dar 18, vai 1, 19, vai 1, 19. 1998. Então, eu tenho 1998 enganchado assim. Aí, depois dele vem um assim, que é 1999. Eu não vou escrever esses números grandes. Aí, vem um assim, que é 2000. E vem um assim, que é 1997. Porque ele quer de 1997 até 2000. E aí, a nossa resposta vencedora é... letra E. E olha, nem foi tão difícil. Então, mas é muito interessante. Tem a solução, vamos pular a solução. E esse da estrelinha também é um fenômeno periódico interessante. Tentem fazer ele em casa, tem a solução. Ele é muito legalzinho. Tenta ver se você consegue bater o olho e falar, nossa. Bom, o próximo tópico, aritmética do sucesso.